Este é o segundo vídeo sobre animação com CSS e neste segundo vídeo vamos falar então sobre CSS Animations. Portanto, no anterior falámos sobre transições CSS, existem também animações CSS e é isso que vamos ver. Será um vídeo um bocadinho mais curto porque muito do que discutimos sobre transições aplica-se também a animações com CSS. Antes de começarmos a ver exatamente a sintaxe e as possibilidades de animação com CSS, só para dar uma ideia do que é possível, isto é um exemplo de um site que tem várias animações e vemos logo algumas quando carregamos o site. Há aqui uma animação da própria cor de fundo, como estão a ver. Depois, claro, o site tem também várias transições ao longo da sua interação. Mas é este tipo de coisa que estamos a ver que quando carregamos o site, neste caso, a transição da cor do fundo, o aparecimento da imagem do site, que é uma coisa gradual, não é instantânea, são exemplos de coisas que nós conseguimos implementar facilmente com animações CSS. Então, neste caso não são transições, porque de facto as propriedades CSS subjacentes não estão a mudar. Portanto, isto é iniciado quando o site carrega, neste caso, e portanto não houve uma alteração, houve uma definição de uma animação. Portanto, uma definição prévia de como os valores de determinadas propriedades e alguns elementos devem progredir ao longo do tempo. E essa progressão pode até ser infinita, ou seja, a animação pode não acabar. A maioria das animações, eu diria, tem um fim, não tem um tempo limite, mas pode ser infinita. E há exemplos de vários sites em que nós conseguimos identificar animações, portanto, coisas que não dependem necessariamente de uma interação com o utilizador. Embora também seja possível, de facto, disparar animações em resultado de uma determinada animação, de uma determinada interação do utilizador. E, portanto, como é que nós, se quiséssemos fazer este exemplo que temos aqui à nossa frente, de um site com um fundo que está continuamente a variar, então como é que nós poderíamos fazer isso? Então a solução seria a solução mais fácil, não é a única, claro. A solução mais fácil será usar animações CSS. Estas animações permitem-nos então criar animações contínuas, portanto coisas que estão continuamente a acontecer, portanto é uma variação contínua, potencialmente infinita de valores de determinadas propriedades. E para além disso, uma outra diferença-chave entre CSS Animations e CSS Transitions é que nas animações nós podemos definir pontos-chave, ou traduzido, o termo mais comum em inglês, keyframes. Então, na verdade, as animações CSS são baseadas no conceito de keyframes. Nós vamos pensar na nossa animação quais são os momentos-chave, e os momentos-chave são tipicamente aqueles em que existe uma modificação de um determinado valor, de uma determinada propriedade visual. Vamos pensar nesses pontos-chave e o browser vai preencher o intermédio, vai fazer no fundo a interpolação dos valores entre dois pontos-chave. Mas, portanto, no fundo, ao pensarmos em animações CSS, podemos pensar neste paradigma de animação à base de keyframes, que é um paradigma que existe em muito software de animação. Na grande maioria do software de animação é baseado nisto. A documentação completa, oficial, sobre animações CSS está, como de costume, no site da Mozilla. E na verdade este site, como relativamente a qualquer outra funcionalidade de CSS, tem tutoriais, tem explicações bastante completas de como se usam estas funcionalidades e portanto este link é uma boa referência.
Então, quais são as propriedades CSS principais que nós temos que usar para criar uma animação? Portanto, à semelhança das transições CSS, um, as animações CSS implicam o uso de várias propriedades ou subpropriedades, se quisermos. E aqui temos a lista dessas propriedades. Vamos precisar de dar um nome à nossa animação. Todas as animações têm que ter um nome que nós escolhemos. No fundo, este é o nome que nós depois damos numa parte diferente do nosso código à lista de keyframes. Vai ter que ter uma duração, isso é obrigatório, a animação de ter uma duração, em segundos tipicamente. Vamos ver depois no exemplo que esta duração de facto pode ser infinita, portanto não tem que ter um valor finito, definido. Podemos definir, tal como nas transições, uma função de timing ou uma função de easing. Tal como nas transições também podemos definir um delay. Nas animações, para além destas outras propriedades que são comuns às transições, estas últimas três, podemos definir também o número de iterações que queremos que a animação tenha. Portanto, nós numa animação vamos definir um determinado conjunto de keyframes. Essas keyframes são especificadas num período abstrato, portanto são especificadas simplesmente entre 0 e 100% do tempo da animação. Mas nós vamos, para além disso, poder dizer que queremos que a animação execute X iterações, X ciclos sobre essas keyframes. E podemos também dizer qual é a direção da animação. Nós vamos definir keyframes entre o momento 0 e o momento 100%, e podemos dizer que queremos uma animação normal que decorre de 0 a 100%. Mas se quisermos podemos inverter, podemos criar uma animação que decorre do 100% para o 0%. E até podemos dizer que queremos uma animação que anda para trás e para a frente, portanto que vai de 0 a 100% e de 100% para 0, portanto que anda nos vários sentidos, em vez de andar sempre no mesmo à volta, não é? Chega ao 100% e dá um salto instantaneamente para o 0, podemos dizer que a animação percorre de 0 a 100% e depois volta para trás. Portanto, isto dá-nos bastante flexibilidade. Por um lado, na forma como nós definimos e especificamos a animação, por outro lado, complica as coisas um bocadinho, porque a gente tem que pensar nestas possibilidades todas. Não é? Mas estas últimas, portanto, em particular esta última subpropriedade de direção, não é obrigatória. Portanto, podemos sempre pensar na direção normal, que é de 0 a 100%, e quando termina aos 100%, volta imediatamente ao zero. Portanto, estas são as subpropriedades que nós temos que configurar. Nas animações, para além destas subpropriedades, nós vamos ter que definir então as keyframes. As keyframes são definidas com uma sintaxe especial, que é esta que aqui está. Aqui está tudo escrito numa linha, embora isto tipicamente não seja escrito numa linha, porque torna mais difícil de ler. Portanto, vamos ter que usar at keyframes, portanto, esta keyword especial de CSS para designar que o que vem à frente é um conjunto de keyframes de uma determinada animação. Aqui moveI é um nome concreto que foi dado a uma determinada animação. Esta palavra que vem a seguir a keyframes é escolhida por nós. E depois dentro de chavetas um conjunto, uma lista de keyframes. Há um caso especial que é uma animação que só tem duas keyframes. Só tem a keyframe inicial e a keyframe final. A keyframe 0% e a keyframe 100%. Essas keyframes 0% e 100% nós podemos dar-lhes estes nomes from e to. Em vez de usar 0% e 100%, fica um bocadinho mais legível, talvez. Portanto, elas têm nomes próprios. O 0% é igual a usar aqui o nome from e o 100% é igual a usar aqui o nome to. Mas podemos ter aqui 0%. A cada keyframe, dentro de cada keyframe, nós vamos, no fundo, inserir ou incluir
uma série de regras CSS, uma série de pares, nome de propriedade, dois pontos, valor para essa propriedade. Portanto, no fundo, em cada keyframe nós definimos quais são as propriedades-chave que nos interessa definir para uma determinada animação e dizemos quais são os valores dessas propriedades. Em cada keyframe. E de uma keyframe para outra, as propriedades podem mudar. Nelas, aqui neste exemplo que está aqui, a propriedade é a mesma. Na keyframe 0 ou from, estamos a modificar o margin left. Na keyframe 100% também o margin left, mas não tinha que ser assim. Portanto, pode ser mais do que uma propriedade associada a uma keyframe e essas propriedades podem mudar de uma keyframe para outra. Vamos ver aqui um exemplo então, de uma animação. Portanto, neste caso, eu vou recarregar aqui o CodePen para voltarmos a ver, porque esta animação dispara logo ao início. O site carrega, o fundo da caixa tem um fade-in, portanto está totalmente transparente e começa a aparecer. E depois do fundo da caixa estar totalmente visível, há um texto que começa também a aparecer, mas neste caso de forma diferente, porque ele começa a crescer até chegar ao seu tamanho final. Então, como é que nós podemos criar isto? Primeiro há aqui uma série, neste caso é só uma div, e há aqui uma série de propriedades que são irrelevantes para a animação, portanto é só para definir este estilo visual. A configuração da animação está aqui. Então, nestas 5 subpropriedades. Então, começamos por dizer qual é o nome da nossa animação, o nome dado às tais keyframes, fade-in. Este foi o nome que eu escolhi, podemos escolher outro nome qualquer. O importante é que sejam nomes, particularmente se usarem muitas animações, nomes que vos digam alguma coisa, que sejam fáceis de identificar, que seja fácil de perceber o que é que representa aquela animação. Caso contrário, dificulta depois o vosso trabalho de manipulação do CSS. Então, neste caso eu chamei fade-in porque é simplesmente um efeito de fade-in, não é? Ali um elemento que vai aparecendo gradualmente. Duração da animação, portanto, neste caso eu defini que isto deve demorar 4 segundos, desde o momento em que a página carrega e nós não vemos nada, não é? Não vemos este elemento, até finalizar, até termos a caixa totalmente visível e o texto também totalmente visível, passam 4 segundos. O delay da animação é 0 segundos, isto não era obrigatório, está aqui só para vermos esta lista mais completa. A animação de timing também não é obrigatória, é uma animação de timing, uma função de easing pré-definida, mas aqui eu tornei explicitamente ease in out, portanto, uma animação que começa suavemente, começa gradualmente, mantém um período com uma velocidade constante e depois abranda no final, para não ser uma coisa sempre com uma velocidade constante, que já vimos que soa sempre mais artificial. E depois o número de iterações da animação, neste caso também não era obrigatório, mas para tornar explícito está aqui o valor 1. Na verdade falta aqui, podemos até ter incluído a Animation Direction, já agora vamos colocar também para tornar explícito que não estamos a escolher nenhuma direção especial, usamos a default, que é normal, que é do 0 até 100%. E portanto o que é que nos falta então especificar aqui? No fundo é definir as keyframes, o que é que significa este fade-in, esta animação fade-in em termos de propriedades que ela vai manipular. Isso é feito aqui em baixo, então, na keyword keyframes, nome da nossa animação, e neste caso eu precisava de um mínimo de 3 keyframes. Uma keyframe inicial em que nada está visível, não é? Portanto a opacidade do elemento é 0 e o tamanho da fonte é 0, portanto nós não vemos nada. Depois a 50%, esta keyframe de 50% representa o estado em que nós vemos a caixa e o seu fundo estão totalmente visíveis, mas não vemos ainda o texto. Portanto, o texto só começa a aparecer depois deste momento. E portanto, nesta keyframe de 50%, o que é que nós temos? Temos uma opacidade a 1, portanto a caixa é visível,
mas o tamanho da fonte ainda está a 0, portanto o texto não se vê. E na keyframe 100%, o que é que nos falta? A opacidade vai se manter a 1, aqui já não mexemos mais. Vamos alterar o font size. Neste caso estou a usar aqui um cálculo, mas podemos ter aqui um valor absoluto. E definimos também a cor de fundo. Reparem que esta cor de fundo na verdade não muda, portanto mantém-se. A única coisa que muda, aqui poderíamos mudar, não é? Era só para demonstrar que poderíamos de facto mudar, mas ela mantém-se idêntica desde o estado inicial. Vou executar isto outra vez. Mas podemos operar aqui também uma variação de cor. Então, neste caso isto pode parecer que é uma variação de cor, mas na verdade é uma variação de opacidade apenas. Mas aqui já está óbvio que as propriedades associadas a cada keyframe podem variar. Nestas duas nós mantemos as mesmas propriedades, entre 0 e 50%, estamos a manipular a opacidade e font size, mas aqui estaríamos a manipular o background color e o font size, e não mexemos mais na opacidade. Portanto, se não mexemos, ela mantém o último valor da keyframe anterior. Aqui podemos experimentar já agora pôr aqui uma cor diferente na keyframe 100% para ver o efeito. Portanto, aqui reparamos que a certa altura a caixa ficou com aquele tom vermelho. Aqui reparem que há outro pequeno aspecto que eu julgo que surge depois num slide mais à frente, não tenho absoluta certeza, que é esta cor de fundo não ficou aqui, não ficou neste valor quando a animação terminou. Portanto, é preciso algum cuidado com estas, no fundo, com as configurações destas propriedades, em particular relativamente àquelas que estão também definidas aqui. Ok, porque no fundo a animação, quando termina, ela vai terminar, se nós não dissermos mais nada, vai terminar e voltar às configurações que estariam aqui definidas por default para o elemento. Ok? Porque tipicamente nós, quando configuramos em particular neste exemplo, o default do elemento, se nós retirássemos a animação, nós queríamos que o elemento aparecesse assim. E portanto, tanto o fundo, a cor do fundo como o tamanho da fonte estão especificados aqui nas propriedades normais sem animação. E portanto, isto é um aspecto a ter em conta, embora seja possível controlar com mais uma subpropriedade que não está aqui mencionada, mas que podemos ver aqui na referência. Se virmos aqui nesta subpropriedade Fill Mode, é aquela que nos permite definir exatamente o que é que acontece, quais devem ser os valores das propriedades quando a animação termina. Não é? Porque é um momento, quando uma animação termina, é um momento de indefinição. Não é? Ela deve ficar com os valores das keyframes ou deve ficar com os valores que o elemento teria se não existisse animação. Portanto, há aqui uma decisão a tomar, e é esta subpropriedade Fill Mode que nos permite dizer uma coisa ou outra. Portanto, é algo que, em algumas situações, pode ser necessário controlar explicitamente. Portanto, neste caso, vamos voltar a pôr como tínhamos, que era a intenção original. Portanto, essencialmente, configurar uma animação implica definir propriedades, subpropriedades animation, qualquer coisa no elemento a animar, e, para além disso, definir as keyframes. Reparem que neste exemplo isto não é óbvio porque só temos uma animação, mas nós poderíamos usar a mesma animação, o mesmo conjunto de keyframes em elementos diferentes.
desde que fizesse sentido, não é? Para esse elemento, nós podemos reutilizar podemos e devemos, sempre que possível, reutilizar animações para termos menos trabalho. Aqui um outro exemplo, vou passar assim, alguns exemplos de seguida. Um exemplo parecido com o que já vimos com transições, e se não tiverem visto esse vídeo, convém verem primeiro, não é? Porque há muito que se aplica a transições, aplica-se também a animações. Então, só para ilustrar novamente o efeito de encadeamento de animações. Portanto, neste caso queríamos que esta caixa aparecesse progressivamente, lado a lado. Uma forma de fazer isto é encadear animações. Como é que podemos encadear animações? No fundo, atribuindo várias animações ao mesmo elemento. Portanto, podemos perfeitamente fazer isso também, não só usar a mesma animação em elementos diferentes, como usar muitas animações no mesmo elemento. Portanto, é isso que estamos aqui a fazer. Neste elemento, ele tem associado 1, 2, 3, 4, 5 animações. Neste caso, para além de termos várias animações associadas, cada uma delas vai ter um delay diferente. Portanto, elas não vão estar todas a correr ao mesmo tempo, não vão todas iniciar no mesmo instante, vão iniciar desfasadas umas das outras. E neste caso, desfasadas de tal maneira que parece que aqueles elementos estão, que é uma animação só, que é uma animação encadeada, quando na verdade são várias animações independentes. A forma de o fazer é esta que está aqui, que também já vimos aplicada a transições, é separar por vírgulas em cada subpropriedade, neste caso os vários nomes das animações, e depois, como temos várias animações, cada uma delas pode ter uma duração, portanto separamos por vírgulas também, apesar de neste caso as durações serem idênticas para todas, 1 segundo. Portanto, podíamos até ter colocado apenas um valor e ele seria preenchido o mesmo valor para todas as outras. Mas eu gosto de fazer assim porque torna as coisas mais explícitas. Okay? Às vezes pode parecer que dá mais trabalho, mas torna mais óbvio para quem está a ler, particularmente se quem está a ler não for a mesma pessoa que implementou a animação, torna mais óbvio o que é que está aqui a acontecer. Animation Delay, aqui sim é que fazemos no fundo este encadeamento com delays diferentes para cada uma. Portanto, a primeira animação, Fade in Top, é a primeira linha, começa no instante zero, mas a segunda, que é este Fade in da linha à direita, só começa passado 1 segundo. E 1 segundo porquê? Porque a primeira demora 1 segundo. Portanto, quando a primeira termina, começa a segunda e por aí fora. E isto vai encadear as várias animações. Depois, no Timing Function, Iteration Count e, neste caso, o Fill Mode, aqui estamos a usar o Fill Mode, precisamente para garantir que o estado final do elemento vai ser, portanto, com esta keyword forward, significa que vai ser a keyframe final. E neste caso, como estão a ver, isto podia ser repetido para cada uma das 5 animações, mas não é necessário. Como é igual para todos, como estava a dizer há pouco, podemos indicar apenas uma vez. Portanto, eu aqui optei por juntar estas duas possibilidades para demonstrar que é possível fazer de uma maneira ou de outra. E depois, estas animações, então as keyframes associadas a cada uma delas estão aqui em baixo. Portanto, para o Fade in Top, nós vamos manipular a cor da borda do topo e, portanto, vamos animar desde 0% ou from até 100% ou to, desde branco até preto. Portanto, o branco, nós sabemos que é a cor de fundo da página e, portanto, dá a ideia que a borda não existe, não é visível. E fazemos o mesmo para as outras. Fade in right, a única diferença é que a subpropriedade da borda que estamos a manipular é diferente. E, portanto, infelizmente neste caso não conseguimos reutilizar a mesma animação porque as propriedades que temos que manipular são diferentes, portanto tivemos que repetir o mesmo código várias vezes para cada uma delas. E algo parecido neste caso para o texto que aparece aqui, portanto também começa com uma cor branca e termina com cor preta. Pronto, e é isto que dá este efeito de encadeamento. Portanto, podemos fazer isto desta maneira com várias animações.
Outra coisa que podemos fazer, e neste caso é específico das animações, portanto, isto não se aplica, não faz sentido nas transições, é controlar a reprodução. Isto é uma coisa que a gente quer fazer pontualmente em situações muito concretas, mas em algumas situações pode ser interessante, pode dar um efeito interessante. Ou seja, o que é que isto significa? Isto significa que, imaginem que temos uma animação relativamente longa. Nós podemos dar a possibilidade do utilizador controlar essa animação, fazer uma pausa na animação e o elemento para na posição em que estiver, ou na cor que tiver no momento, e depois dar a possibilidade de continuar a animação a partir do estado em que ela estava quando foi parada. Portanto, é uma espécie de pause e resume. Como é que nós podemos dar esse controle ao utilizador? Bem, usando aquelas duas grandes formas, não é? Ou detectando a interação através de pseudoclasses, como o Hoover, não é? Que será uma forma comum, ou através de JavaScript. Vamos ver aqui a forma mais, se calhar mais simples, não é? Com menos código, porque fica tudo em CSS. Imaginem que queremos fazer uma coisa destas. Quando o utilizador passa o cursor por cima do rato, há ali uma animação para indicar que aquele elemento é interativo. Reparem que aqui uma transição não ajudava, porque nós queremos uma coisa contínua, que não pare. Não é? Enquanto o cursor não sair dali, aquele botão não para de mexer. Claro que aqui isto está exagerado, não é? A animação, o movimento. Provavelmente numa situação real queríamos uma coisa um bocadinho mais sóbria. Mas o que é que acontece quando se tira o rato, neste caso? O botão para na posição em que estava, ele não volta à posição original. Mas ele parou ali, inclinado. E se voltarmos a colocar o cursor, ele retoma a animação. Ele não recomeça a animação, ele retoma. Continua a partir do estado em que tinha parado. Como é que fazemos isto? A primeira coisa é configurar a animação. Portanto, com todas aquelas subpropriedades que já vimos. Aqui estão todas novamente, mas já vimos que algumas são opcionais, não tinham que estar aqui, é só para estes exemplos ficarem mais completos. Portanto, o essencial é ter o nome da animação e a duração. Neste caso, usamos mais a subpropriedade que não estava mencionada nos slides, que é esta PlayState. É esta que nos permite controlar a pausa da animação, o estado da animação. No fundo, o que nós aqui estamos a dizer é que a animação começa parada, começa pausada. Portanto, quando o site carrega, nós não vemos animação nenhuma. Quando é que a animação começa de facto? Quando passamos o rato por cima do botão. Portanto, aqui temos um único seletor, não é? Portanto, vamos buscar o elemento input que tem o atributo type igual a button. Neste caso não era necessário, porque é só um no exemplo, não é? Mas numa situação real precisaríamos de algo deste género ou até um seletor mais específico. Quando esse input aquele botão tem o cursor por cima, nós alteramos o valor desta propriedade Animation PlayState para Running. E é aqui que a animação vai começar ou retomar. Depende. Da primeira vez ela vai começar, vai partir do zero. Da segunda vez já não vai partir do zero, vai partir do estado em que tinha terminado. E basicamente é isto que nós precisamos. Portanto, é aqui este Hoover com a alteração desta subpropriedade PlayState. O resto já sabemos, né? Neste caso, nesta animação em particular, esta rotação é uma rotação em Z e portanto aplicamos simplesmente uma transformação com o rotate em Z de 0 graus na primeira frame, a meio está com uma rotação de 20 graus e no 100% está com uma rotação de menos 20 graus. Não prestem muita atenção a estes valores, ok? Esta animação não está muito consistente, era só para exemplificar. Portanto, o essencial aqui é esta subpropriedade. Claro que nós podíamos controlar isto também com JavaScript. Em algumas situações esta interação com o Hoover não chega e portanto temos de ter uma forma alternativa. Aqui neste caso, por exemplo, queríamos ter um botãozinho explícito para o utilizador parar e retomar uma animação, uma coisa que acontece no outro lado da página, num elemento completamente diferente. Portanto, isto era mais difícil de fazer apenas com CSS. Portanto, qual foi a solução? Configurarmos a nossa animação com CSS, ela começa
pausada, mas depois em JavaScript nós alteramos essa propriedade CSS. Portanto, neste caso, escutamos cliques no botãozinho, naquele input, e quando acontece um clique, vamos verificar a propriedade Animation Play State diretamente no elemento. Portanto, isto é a propriedade inline do elemento, e verificamos se ela é igual a running. Se for igual a running, passamos o valor, ela passa a ter o valor paused. Se não fosse igual a running, significava que era paused e, portanto, passa a ter o valor running. Portanto, no fundo, estamos a alternar constantemente entre o valor paused e o running nesta subpropriedade. Okay? E a animação é simplesmente isto, é aquele quadradinho a rodar, mas podia ser uma outra coisa qualquer. Portanto, essencialmente duas grandes formas, não é, de controlar a reprodução, se for possível totalmente através de CSS, preferível, menos código, menos erros potencialmente. Em alguns casos precisamos de JavaScript, mas no essencial estamos a fazer a mesma coisa, é modificar o valor de uma subpropriedade da animação. Para terminar, aqui uma coisa ainda mais, um bocadinho mais avançada e com muito mais pontual, não é? Em que é menos comum a gente precisar, mas é possível também, através de JavaScript, escutar eventos de animação, ou seja, saber o que é que está a acontecer. Em particular, por exemplo, saber se a animação já começou, se ela já terminou, ou em que iteração é que ela está, no caso de ter várias iterações. Aqui temos este exemplo, que é uma animação, que é este elemento aqui a rodar, e cada vez que roda o conteúdo muda. E muda porque nós em JavaScript estamos à escuta do número de iterações e operamos uma modificação no conteúdo por cada iteração. Portanto, isto é feito totalmente em JavaScript, portanto é uma coisa um bocadinho mais avançada. Mas ficam pelo menos com a noção que é possível saber quando uma determinada animação dispara, começa, quando ela termina, ou quando termina uma iteração, no caso de ser uma animação com várias iterações. E portanto podemos fazer coisas diferentes. Neste caso, o que estamos a fazer quando há uma iteração é modificar o próprio conteúdo do elemento que está a rodar, neste caso, o elemento que tem a animação. Portanto, fiquem pelo menos com essa noção, e quando chegarmos a JavaScript, ou se já souberem JavaScript, podem também tirar partido desta funcionalidade. E com isto terminamos este tópico de animações e transições CSS. Aqui ficam apenas com mais alguns recursos, digamos assim, aqui um post que pode ajudar a esclarecer, se não estiver bem claro, em que situações é que se usam transições ou em que situações é que se usam animações. Aqui um post que explica um bocadinho mais. Aqui um tutorial que eu fiz há algum tempo, com exemplos diferentes também de animações e transições, exemplos e algum texto. E finalmente alguns recursos que eu já mostrei a propósito das transições, mas ficam aqui com mais opções. Páginas web para criar estas funções de easing, as funções de timing, que nós podemos aplicar quer às transições, quer às animações.